Glória ao teu nome. Tu és digno de toda honra. Pode aplaudir, irmão. Com alegria cumprimentamos a todos com a santa e gloriosa a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém nem comeu rabanada, não comeu, sabe, não almoçou hoje, não jantou. Então está com raiva de mim. Eu vou repetir, eu vou tentar. Eu quero cumprimentar os amados com a paz do Senhor. Isso, parece que nós não morremos, estamos vivos. Queremos cumprimentar aos nossos internautas, que já tem uma quantidade boa aí assistindo o nosso trabalho, o nosso culto a Jesus Cristo. Queremos já de imediato oferecer o tema Homens Tirados das Profundezas da Terra, parte 2. Ou seja, nós começamos a pregar semana passada, prometemos que íamos dar continuidade e, querendo Deus, vamos fazê-lo hoje. O texto é o mesmo, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versos 7 em diante. Vamos, assentados mesmo, considerar a leitura. Já foi feita uma leitura introdutória, todo mundo em pé, mas agora é um pretexto de pregação, nós vamos estar assentados. Você que está em casa, quem sabe você tem aí um exemplar da palavra de Deus e não tem utilizado. É fácil abrir lá no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, Efésios, carta aos Efésios, capítulo número 4, verso 7 diz: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Verso 9. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Querido Senhor, querido Deus, te agradecemos o privilégio renovado que temos de uma vez mais falarmos contigo. Senhor, aqueles que estão escrevendo o pedido de oração, que tu possas contemplar agora, Senhor, as necessidades de cada um, Senhor. Tu conheces o nosso deitar, o nosso levantar. Antes de abrirmos a nossa boca, tu já sabes o que vamos falar. Mas há uma necessidade, Senhor, de pedirmos, porque a tua palavra diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á. E nós estamos batendo a tua porta, te pedindo por cada um de nós aqui nesta noite, e também aqueles que estão em volta deste mundo, através dos aplicativos de internet. Tudo para a tua glória e tua honra. Oramos na dependência absoluta do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queremos também já dizer que estamos dando a Deus a este ano de 2017, porque hoje é a última terça-feira do ano de 2017, como o pastor Paulo já falou. Na próxima terça-feira nós estaremos já no ano de 2018. E eu quero asseverar nesta noite que aquilo que temos para pregar talvez seja um pouco polêmico, mas eu quero ainda declarar que o pregador pode usar uma linguagem lírica, uma linguagem poética, uma linguagem que possa ilustrar de maneira assim mais profunda e o fato que nós queremos abordar nesta noite. Segundo Paulo, ele diz que Jesus foi às profundezas da terra. E quando eu tomo Pedro, segundo os escritos de Pedro, Jesus desceu ao inferno para pregar aos caídos, demônios que estavam em prisão.
E esta interpretação de que Pedro fala aqui acerca de Jesus Cristo, é no sentido não de evangelizar, não. Ele não vai evangelizar mortos, demônios presos são mortos. Não vai evangelizar mortos, evangelizar cativos, evangelizar demônios presos em prisões. Não, ele foi anunciar a sua vitória, proclamar a vitória que ele teve sobre esses demônios. O texto de Judas, que só tem um capítulo, e o verso 6 diz assim: e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Olha só que coisa tremenda que Pedro está falando aqui. Aquele pescador, aquele homem rude, simples, de mão calejada, nos apresenta, irmãos, uma mensagem tão profunda, tão tremenda, que carece até de uma interpretação mais rebuscada, até mesmo dos grandes teólogos. Eu quero ler esse texto de Judas 1,6, numa versão moderna, que diz assim: lembre dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo, na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Aqui não está nem falando julgados, aqui está falando condenados. Mas quando eu tomo o segundo livro de Pedro, a segunda carta de Pedro, aí sim, assim melhor, no capítulo 2, verso 4, diz: porque se Deus não perdoa os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno. Aqui inferno tem uma conotação de profundezas da terra, porque quando nós falamos na língua grega e hebraica acerca do inferno, fala de Geenas, Seol, Tártaro, isso tudo para se referir às profundezas da terra. Mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Numa versão moderna diz: pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno. Nas duas versões diz inferno. E os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Numa versão fala condenados, e aqui vão ser julgados. E Paulo enfatiza em Efésios 4:9, e eu quero pedir aos irmãos aqui também, aos nossos internautas, que tenham um pouquinho de paciência, porque eu quero usar uma linguagem poética para ilustrar aquilo que eu estou entendendo. Eu quero fazer a interpretação. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Irmãos, se nós colocarmos uma sonda, nós podemos até encontrar petróleo furando, vai jorrar petróleo, e vamos continuar furando, e eu quero dizer que Jesus foi às partes mais baixas do que onde tem petróleo. Ele foi no lugar mais profundo da terra. E Jesus continua nas profundezas da terra, não foi lá passear, porque Jesus tem sempre objetivo naquilo que ele quer fazer. Seu alvo é levar cativo o cativeiro. Ele não está dizendo levar o cativo, mas levar cativo o cativeiro inteiro. O cativeiro não tem poder mais, não pode pegar mais ninguém para colocar lá dentro. Se o Senhor está levando o cativeiro cativo, isso me enche de alegria. E eu sinto aqui algo belo, maravilhoso, e que o Senhor está dizendo assim: eu não vou tirar o preso, eu vou tirar a prisão.
É isso que ele está falando. E ele continuou na jornada da libertação, nas profundezas da terra, e ele encontra alguém por lá. Encontrou, eu na última mensagem falei de vários que ele encontrou, e eu quero dar continuidade, porque isso me faz, irmãos, descortinar a Bíblia, me faz ler a Bíblia cada dia mais, para poder fazer uma exposição. Ele encontra um profeta, o profeta Oséias, e ele pergunta, aí novamente repetindo a linguagem lírica: que fazes aqui, Oséias? É como uma mãe que vê um filho fazendo uma arte, e a mãe sabe exatamente o que seu filho está fazendo. Ela sabe, mas para chamar a atenção, ela diz assim: o que você está fazendo, menino? Será que ela não sabe exatamente o que ele está fazendo? Está brincando com fogo, brincando com coisa perigosa, enfiando coisa dentro da tomada, coisa de criança. E eu quero dizer que Jesus, e eu quero, aí é um grifo meu, olha e pergunta: o que você faz aqui? Ele sabe exatamente, porque esse é o motivo que ele foi até lá. Eu estou esperando aquele que rega a terra com chuva seródia. Eu sou aquele que rega a terra com chuva seródia. Vem, Oséias, vem comigo. Oséias escreveu no capítulo 6 da sua profecia, e no verso 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Essa chuva seródia não é aquele temporal, mas aquela chuva mansa, que vem e começa a regar a terra, começa a oxigenar a terra, começa a lubrificar a terra, a preparar a terra para produzir fruto. Essa é a chuva seródia. E Oséias significa salvação, significa libertação. Exatamente o que Jesus vai fazer lá, libertar Oséias lá do cativeiro. Porque antes, irmãos, antes a chave estava na mão do diabo, e o Senhor tomou a chave da mão do diabo e prendeu o cativeiro inteiro. O propósito foi revelar o amor de Deus por uma nação pecaminosa. Era o propósito escrito de Oséias. Oséias é o profeta do coração quebrantado. Oséias é aquele que recebe uma ordem para casar-se com uma prostituta, e alguém começa a quebrar o galho e achando que isso aí não é coisa literal. Mas eu quero dizer que Jesus, quando desceu da sua glória, ele veio para esta terra prostituída, e isso não é linguagem figurada, é linguagem na bucha, linguagem literal. Porque ele não poderia então mandar que Oséias também se casasse com a prostituta, porque Jesus veio para um prostíbulo. Esta terra em relação ao céu é um prostíbulo, e ele veio aqui libertar o cativo do cativeiro da mão de Satanás. E é triste quando a gente sabe que ainda tem crente, ou que vive na superfície, ou que está mergulhado nas densas trevas, que ainda está necessitado de libertação. Caiu meu lencinho aqui. Não poderia ficar cativo Oséias, porque ele foi um baita profeta que obedeceu à voz de Deus. Mas Jesus continua em sua jornada. A jornada de Jesus sempre busca a libertação nas profundezas da terra, e ele encontra nada mais, nada menos do que Joel. O que faz aqui, Joel? E Joel diz: Senhor, nas minhas profecias eu declarei ao povo: tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam,
Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Eu escrevi isto: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam eles entre os povos: onde está o seu Deus? Eu escrevi isso, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Eu estou esperando aquele que vai cumprir o que eu profetizei. Eu profetizei: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum. Eu escrevi isso. Proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, sai o novo de suas recâmaras e a noiva do seu aposento. Chore os sacerdotes, chorem os sacerdotes e orem: poupa o teu povo, ó Senhor. E Jesus diz para Oséias: eu sou o derramador do Espírito Santo. Vem comigo, Joel. Aleluia. Jesus continua caminhando nas profundezas da terra. Eu não me importo se alguém vai fazer escrever alguma coisa contra o que eu estou falando aqui. Se isto acontecer, é para a glória de Deus. Porque eu já avisei, isso é um grifo meu. É uma linguagem lírica, poética, para falar uma verdade. A própria Bíblia tem livros poéticos. E não perde a sua revelação, porque é exatamente a maneira do escritor, como Jó, quando escreve. E ele continua andando e ele encontra Jonas. O que faz aqui, Jonas? Eu acho isso tão lindo. Eu sou da tribo de Zebulon e estou esperando aquele que através de mim poupou Nínive da destruição. Eu recebi a ordem, mas eu recalcitrei. Eu tomei caminho divergente da ordem que eu recebi. Mas o Senhor, Ele preparou, fui jogado lá no meio dos peixes, das baleias, dos tubarões. Eu fui engolido, fui vomitado, não em Nínive, eu saí todo esfarrapado e caminhei. E eu mesmo não imaginava o poder que estava em mim dado por Deus. Eu não imaginei o tamanho da unção do Espírito Santo que estava sobre mim. E eu preguei sobre o juízo, e querendo que esse juízo acontecesse. E depois de pregar, aquele povo começou a se arrepender dos seus pecados. E eu fui esperar a destruição como foi me falado. Só que eu não entendi que o fato deles se arrependerem ia alongar a tua mão de fazer o juízo. Fiquei debaixo de um pé de aboboreira, debaixo da sombra, e um bichinho veio, cortou, e eu fiquei com a minha cabeça no fogo, no sol, e reclamei. Foi quando ouvi uma voz: você reclamou, Jonas, de um arbusto. E por que eu destruí este arbusto? Por causa desse bichinho que eu mandei, que eu enviei.
não pouparia uma cidade toda, que são criaturas minhas. E foi assim, com a pregação ungida, que eu preguei, e Nínive foi salva da destruição. E eu estou esperando aquele que me mandou lá. Eu sou Jonas, vem comigo. Sou eu que te enviei a Nínive, venha comigo. E Jesus continua na sua jornada, andando um pouco mais nas profundezas da terra, e encontra Miqueias. Quase ninguém fala nada sobre Miqueias. Que faz daqui Miqueias? Ele diz: eu profetizei. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança. Ó Senhor, não retém sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Eu estou esperando o perdoador de pecados. Eu profetizei sobre o pecado, e eu estou esperando o perdoador de pecados. Eu sou, vem comigo. Ele está ainda trabalhando até hoje. E ainda diz assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E ele anda mais um pouco, encontra Sofonias. Sofonias era um profeta terrível nas suas previsões. Dos profetas menores não há um que possa superar em profecias de juízo terrível. Sofonias é dos profetas menores que traz os maiores juízos numa profecia. No capítulo 1, se vocês quiserem ver em casa, de 7 a 18, esse trecho é um dos mais pavorosos dentre todos os profetas menores. Olhe só a narração espantosa sobre o dia do Senhor. Dia de indignação, dia de angústia. Qualquer professor de escatologia vai utilizar esse texto. Dia de alvoroço e desolação. Olha só que juízo tremendo. Dia de escuridão e negrume. Dia de nuvens e densas trevas. Dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas serão destruídas. E aí o Senhor que está andando diz: o que você está fazendo aqui? Eu estou esperando aquele que prometeu. Quem fez de Deus seu refúgio seria salvo. Eu estou esperando aquele que prometeu que quem fez o seu refúgio em Deus seria salvo. Quem fez seu refúgio em Deus. Eu sou aquele que é o refúgio. E aquele que se refugia em mim, vem comigo. Queridos, o segredo é fazer de Deus nosso refúgio. Deus não tem plano B. O plano B é coisa do homem. Se não der certo o plano A, a gente vai para o plano B. Se não der certo o plano B, vai para o plano C. Deus não tem plano B. Deus só tem um plano. E o plano dele é Jesus. Fale comigo: Jesus. Jesus é o plano. E o plano de Deus, desde o começo, ele é único. É único. O pecado interferiu, ou tentou interferir no plano de Deus. Ele tinha, mas ele envia Jesus para resolver o problema. Quero que você me ouça aí pela internet.
Você que está aqui dentro, ouça bem. Deus está muito interessado. Esse é seu grande interesse no que você é do que aquilo que você faz. Quem é você em Deus? Quem é você em Jesus? Não é aquilo que você faz. Primeiro, que Deus trabalha em mim para depois Ele usar a minha vida. Ele não vai usar a minha vida enquanto Ele não trabalhar em mim. Enquanto Ele não burilar, Ele não trabalhar, Ele não vai usar a minha vida. Primeiro Ele vai me preparar. E Ele está tirando as nossas vidas das profundezas do pecado. Ele está nos tirando das profundezas, irmãos, do distanciamento do Espírito, distanciamento de Deus. Então Ele está trabalhando em mim. Eu não posso, sabe, irmãos, fazer comida numa panela suja. A primeira coisa que uma cozinheira vai fazer quando a panela está suja não é colocar tempero na panela, é enfiar ali um bombril, é enfiar sabão e começar a limpar. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele vai limpando, 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 e quando estivermos limpos, isso significa estar nos tirando da podridão, das profundezas do inferno. Aí Ele vai trabalhar a nossa vida, mas isso depois de trabalhar em nós. Primeiro Ele trabalha em nós, para depois nós trabalharmos para Ele. Quando você entende isso, a vida se torna muito mais simples. Você não fica mais se perguntando o tempo todo: por que está acontecendo isso comigo? Eu tenho escutado tanto isso, pastores, irmãos, irmãs, missionárias, nosso pessoal aí pela internet, eu tenho ouvido tanto assim: por que, pastor? Por quê? A Virgínia que está aí perdeu a sua mamãe. Interessante que é uma coisa ruim filhos enterrar mãe. É ruim. Pior ainda é mãe enterrar filhos. Ainda é pior. Eu não sei nem qual que é pior. Só quem vive é que sabe. Mas aí vem aquela pergunta: por quê? Olha, quase sempre o porquê nós não sabemos. Mas se você ir um pouquinho mais fundo e perguntar para quê, fica mais fácil. O porquê nem sempre, mas o para quê fica mais fácil com o tempo a gente começar a responder. Deus quer formar frutos em nossa vida. Então Ele vai permitir que a gente passe por dificuldades, para que Ele possa nos tirar da escuridão, das profundezas do nosso pecado. Vai libertar, prender o cativeiro inteiro, colocando você numa situação que o fruto começa a aparecer. Fruto. Nós olhamos para uma mangueira, bem de longe a gente pode confundir, dizer: aquilo não é mangueira, aquilo é uma jaqueira. Alguém vai ter mais e diz: não, querido, aquilo lá é uma mangueira. Não, é uma jaqueira. É uma mangueira, é uma jaqueira. A parte mais importante é que a gente não consegue identificar através de outra coisa a não ser pelo fruto. Eu sei que olhando uma árvore, uma mangueira que está sem manga, porque não é um tempo, é fácil de ver. Mas para quem não tem uma experiência maior, quando chega lá que vê a jaca, vai dizendo: te falei, é jaqueira. Te falei, é mangueira. Pois bem, o que Deus está interessado é para produzirmos frutos, para frutificarmos. Nós vamos precisar muito que o Senhor trabalhe em nós. E a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência através do sofrimento. E isto é a Bíblia que diz.
Isso, filho de Deus, aprendeu a obedecer através do sacrifício. E Deus não poupou o seu próprio filho. Por que pouparia eu? Por que pouparia você? Ele quer nos ensinar, e Ele está tirando-nos ainda das profundezas da nossa ignorância. Tem pessoas crentes que ainda vivem nas profundezas da grosseria, da ignorância. Quando eu vejo muitas das vezes lá no Facebook, pessoas ali desabafando, pessoas querendo me atacar, e aí utiliza uma palavra, sabe, diferente para poder me atacar indiretamente. Eu olho e digo: Senhor, perdoa-lhes, são ignorantes, estão nas profundezas da terra, nas profundezas do pecado. Vamos utilizar o Facebook para pregar, para conversar com os nossos amigos, fazer uma cadeia de amigos. Vamos utilizar para poder, irmãos, compartilhar a mensagem de Deus. Não vamos usar o Facebook para denegrir a igreja, denegrir a imagem do pastor, denegrir a imagem dos irmãos. Que coisa grosseira, coisa mais sem Deus, mais ilógica. Isso significa que ainda está no cativeiro do diabo. Outra coisa importante é o ministério. O Senhor quer nos tirar do cativeiro para nos dar um ministério. Quem continua nas profundezas da terra não tem ministério, não tem exercício do ministério. Ministério é para quem está liberto. Eu vou lhe dizer uma coisa, já falei aqui tantas vezes. Um crente nunca fica endemoniado. Nunca. Já falei aqui outras vezes. Um crente nunca fica endemoniado. Mas a maioria dos crentes são crentes demonizados. Ou seja, há áreas da sua vida que está tomado. Tem áreas da vida dele que ainda não está liberto. Eu poderia passar a noite toda aqui falando de coisas da vida em que a pessoa está demonizada naquela área. Quer ver uma? Pessoas que não podem ter nem cartão de crédito, nem cheque especial. Não é porque ele ganha pouco, não é porque ele está desempregado. Ele pode, uma vez ou outra, ter uma dificuldade, mas ele não pode viver eternamente com o nome sujo na praça. Aquela área é a área do descontrole, a área que ele está demonizado, é a área que o diabo está controlando ele, controla ele, jogando ele para baixo, para as profundezas, porque as finanças não conseguem equilibrar. Olha, se você tem 3 pares de sapatos, para que comprar mais um par? Você só tem 2 pés. Para que ter 4 sapatos? 4 pares. Mas tem pessoas demonizadas que ele vai no shopping, ele tem que comprar coisa que ele não precisa, com dinheiro que não é dele. Tem que comprar. Ele não precisa, mas ele tem que comprar. Eu já pedi a Deus que me libertasse disso. Eu não vou colocar o meu chapéu onde não alcanço. Aqui na igreja nós precisamos tanta coisa, mas eu seguro o máximo. Sabe por quê? Na hora de pagar, a gente não pode deixar o cheque voltar. Não pode. Então tem pessoas que estão demonizadas na área do sexo. A área sexual. Não pode ver um homem, não pode ver uma mulher. Às vezes, eu vejo isso aí na rua e fico assim: meu Deus, só pode ser demônio. Só pode ser demônio mesmo. Um dia desse, uma irmã, que o marido dela já tem uns 75 anos, estava num local que era exatamente para preferencial, pessoas que têm uma certa idade. E aí, a mulher dele, que tem a mesma idade, ele se assentou e deixou ele ali em pé, porque ele ia ser atendido.
Aí veio lá uma mulher mais jovem, toda se rebolando, só quer um cafezinho, e ela nem trabalha ali. Ela foi buscar algum benefício também ali. Quer um cafezinho? Ele disse, eu quero. Aceita uma água? Aqui não tem, se você quiser, eu vou lá fora comprar um biscoitinho. Quer um biscoitinho para você? De repente, a coroa lá, epa! Esse já tem dono, vai buscar em outro lugar. Vai buscar a tua turma, cai fora, sua sirigaita. A irmã me disse assim, pastor, o que ela viu no meu marido? O quê? Que ela viu no meu marido. Outra coisa importante, o ministério. Quem continua das profundezas da terra não pode usar nada no ministério. Sabe por quê? Irmãos, se eu não sou médico, eu não posso clinicar. Se eu não sou obreiro, como é que eu posso exercer o papel de obreiro quando eu não sou, quando a minha vida está toda enrolada? E os olhos de Deus são como chamas de fogo. Ele quer nos tirar do atoleiro, lavar as nossas vestes, purificar, para depois usar a nossa vida. Por isso nós temos que ter origem. Qual é a origem? A gente vê um monte de pastores por aí pregando o evangelho do ventre, e não tem origem. Ele se ajoelhou, botou a mão na cabeça, se consagrou. Ele mesmo se autoconsagrou, a maioria. Aí está tudo por aí perambulando. Sabe, irmãos, é ministério que tem prazo de validade curtíssimo. Tem prazo de validade, já está acabando. Por isso nós temos que ter origem. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Ela diz que todo crente é criado para servir a Deus, é capacitado para o ministério. Deixa eu lhes contar aqui uma ilustração que aconteceu comigo. Em dado momento do meu ministério, eu já era evangelista e tinha uma convenção muito grande. Eu era muito amigo do coordenador, da pessoa que fazia a relação dos pregadores. E eu cavei uma oportunidade, Não vou dizer o nome do irmão aqui, da pessoa, mas eu cavei uma oportunidade para pregar numa convenção geral. Cavei, só que eu não estava preparado. Quando eu cheguei lá, irmãos, uma igreja monstruosa, no Mato Grosso, e aconteceu que eu esperava que eles me dessem a oportunidade, ou pela manhã, ou à noite. Aí eu vou para o almoço, me assento lá no plenário, plenário cheio. Chamaram um pastor lá que não estava na hora. Chamaram um segundo, não estava também. Aí pela ordem assim chamaram o meu nome. O lugar, irmãos, abafado com 80% de água no ar, umidade relativa 80%. Irmãos, eu entrei, a primeira coisa que eu comecei, eu quero falar nesta tarde que para pregar o evangelho lá fora para incrédulos é que é difícil. Agora, pregar para pastores não tem nada de difícil, mas eu não quero pregar nesta tarde para incrédulos, e não sei, pai, comecei a batendo nos homens. Eles começaram a ficar retraídos. Irmãos, eu não sabia onde enfiar minha cara. Sabe por quê? Não era para mim estar pregando ali. Eu não estava preparado, irmãos. Da preparação que procede às bênçãos.
Por isso é que o Senhor quer nos tirar das profundezas da nossa ignorância. Ele quer nos tirar para nos colocar no lugar. Hoje, quando a gente vai pregar para pastores, a gente diz, bom, hoje aqui a minha tarefa é muito difícil, porque eu vou pregar para homens preparados, doutos, homens muito melhor do que eu no conhecimento, mas aquilo que o Senhor nos der é entrar com humildade. Irmãos, a capacidade para o ministério é dada por Deus. Cada membro do corpo de Cristo, ele deve receber essa direção de Deus. Em Atos, no capítulo 20, verso 24, a Nova Versão Internacional diz: se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Se eu puder fazer isso, exercer minha missão no mundo, evangelizando, alguém estará no céu por minha causa. Pense nisso. Você colocar alguém no céu por tua causa, por causa da tua vida, por causa do teu testemunho, alguém vai para lá, para a glória. Por quê? Porque Deus trabalhou em você, trabalhou em mim, nos tirou, sabe, do cativeiro. Não somente isso, Ele levou junto com Ele o cativeiro. Nós não pertencemos mais ao cativeiro. E eu quero concluir nesta noite. Você tem propósito de Deus para a sua vida? Quem tem propósito de Deus para a sua vida? Eu quero fazer a pergunta, no geral, para nós aqui dentro, para quem está nos assistindo. Você tem propósito de Deus para a sua vida? Por que você não está mais nas profundezas da terra? Ou será que tem alguém que ainda está com esse requisito de profundeza da terra? A tua maneira de tratar com as pessoas, a tua maneira de tratar e não cumprir, a falta de compromisso, a falta de cumplicidade no relacionamento. Sabe por quê? Ainda tem carrapichos. Vocês já viram aquela escova de limpar cavalo? Raspar o pelo do cavalo? Ela raspa. Conforme você vai raspando, vai alisando, os carrapichos vão saindo. Vai saindo, vai limpando, vai limpando. Se de repente ao passar assim ver um berne, quem está limpando, vai ali, vai limpar, vai colocar um remédio de berne, que é um bicho que está na pele do animal, maltratando o animal. Vocês sabem que berne dá em pessoas? Berne dá em pessoas também. E tem gente cheia de berne do pecado e nem percebe. E ele já está tão cauterizado que o berne está ali, mas ele não sente. Para ele é normal. É tudo normal aquilo. E alguém está olhando, ei rapaz, olha só que está mexendo aí. Não, isso aí não é nada não. Eu tenho há muito tempo isso. Sabe, é pecadinho de estimação. Já viu? Pecadinho de estimação? Pecadinho de estimação, tem que cuidar bem porque ele é pecado de estimação. Esses dias eu vi num documentário uma pessoa que estava cuidando de cobra dentro de casa, cobra de estimação, como se fosse um bichinho assim, que inofensivo. Ela até fala comigo, sabe, abre assim a boca, ela tá rindo para mim. Teve uma hora que ele foi levar assim a comidinha assim, aí a cobra jogou veneno, teve que ir correndo para o hospital. Tem 15 minutos. Foi uma jararaca, você tem até 15 minutos. Tem que correr, fazer um torniquete e correr para o hospital. Tem gente com pecadinho de estimação.
E o Senhor está dizendo assim: olha, eu estou indo às profundezas da tua vida, já te lavei com meu sangue. E Ele vai te perguntar: eu já te dei a minha palavra, já te dei o meu Espírito, já te dei o meu Filho, o que você ainda quer mais? Jesus já nos tirou do cativeiro. Nós não estamos mais no cativeiro. E Ele até levou o cativeiro junto. E porque ainda tem gente no cativeiro, nós queremos orar por você. Pedir os pastores para subirem aqui. Vou pedir pastor Fiel para fazer esta oração. Vamos ficar em pé. Depois, pode ser que lá na África tem gente vendo a mensagem. Vou pedir o pastor Lola para fazer uma oração em Lingala. Uma breve oração em Lingala. Oremos, irmãos. Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, porque Tu cuida de nós, tem cuidado do Teu povo, Senhor. Senhor, abençoa cada servo Teu que nesta noite, Senhor, está aqui para ouvir a Tua palavra. E aqueles que estão vindo através da internet, Senhor, abençoa cada um que, Senhor, parou para ouvir, para aprender, para sair do mundo das trevas, Senhor, sim, para te conhecer, para ter intimidade contigo, Senhor. Toma, Senhor, cada servo Teu nas Tuas mãos, Senhor. Que nós possamos, Senhor, no mundo em crise, Senhor, não ver as coisas que estão acontecendo, mas somente olhar para o céu, somente olhar para o Senhor, somente olhar para Jesus, viver sob o signo, sob a esperança do Senhor. Senhor, abençoa cada um de nós, que o mundo, Senhor, não seja para nós uma tentação, Senhor, mas seja motivo de missão, motivo de orar, Senhor, por eles, porque o mundo jaz no maligno, Senhor, mas Tu, Senhor, é a salvação, e o maior milagre dos nossos dias é ser salvo, Senhor. Portanto, Senhor, abençoa Tua igreja, abençoa os Teus servos, Senhor, que nós possamos, Senhor, nos mirar em Cristo, que Cristo seja o nosso modelo, que você que está na internet, olhe para Cristo, olhe para a sua fé em Jesus Cristo, e renda-se a Ele, porque é o único Senhor e Salvador. E assim oro em nome de Jesus, amém. Amém. Ainda em pé, pastor Lola. Nzambe na nguya, Nzambe na bomoi. To komisi nkombo na yo po to zeli Nzambe na ilikia. To chake ilikia na biso epai na yo po to yoko bongo na kate. Liloba na yo eutiko sakola makati nesika oyo. Muumbo na yo mokonzi autiko tato la sango malamu pona bomo ina biso mokonzi. Bongo liloba na yo ezali na nguya pona kobongo la baenyoso bazali musika na yo pe ba kolati sa biso nguya mokonzi biso baenyoso to yambi liloba na yo. Yango tsali ko bondele na tango oyo yako monisa nguya na yo yako monisa mapamboli na yo na ba onyoso bazali ko tia elike pai na yo na ba onyoso bazali ko luka yo loko na Nzambe mobikisi mobongoli pe Nzambe ko yaka na bomo ipai na ba onyoso batie likia Nzambe na bomo yimingi bazali musika na yo mokonzi kasi biso zali ko yako epene na yo pona ko luka mapamboli na yo pona ko yako luka mbongwana pote liloba na yo ko bongola kabiso mokonzi bongo na mitema na biso pesa biso makasi ya kosalela yo liloba na yo mokonzi euti ko tato la mokonzi pona ko pambola biso ko sunga biso ko latsa biso molato na etumba wana tuzali na mokili na masumu na mokili na mpasi na nkaka mokonzi na bomo kasi ozali Nzambe oyo kolatisaka bilambana nguya okolatisaka mokonzi molimo na etumba okoyikisaka mpiko baye nyonso mokonzi bakotalaka epai na yo yo ozali Nzambe okobonga na kate yo ozali Nzambe lobi ozali lelo ozali libela na libela yango wana mokonzi tobondeli yo na butu oyo opambola biso mpe bazali koyoka biso na nzela ya internet mokonzi opambola bango omonisa monene na bonzambe na yo po te babongola mitema baya koyamba liloba na yo bayebe te yo ozali Yesu ozali mobikisi ozali elongisi na baye nyonso bakomikisaka liboso na yo mpe bakolukaka lobiko epai na yo yo ozali lobiko na biso yo ozali Nzambe na biso yango wana ntango mokonzi totondi yo okumisi yo pambola mowumbu na yo mokonzi paster na biso paster Ezayi oyo amemeli biso liloba mokonzi
mokonzi olatisa molato na yo kati na ye mokonzi aumela koyela biso liloba ntango nyonso mokonzi mpona kopusa biso na liboso kolatisa biso mokonzi mpe koyekolisa biso nzambe na bomoi maloba na bomoi oyo kobongolaka mitema na biso tobondeli yo mokonzi ozali nzambe na esengo ozali nzambe na mapamboli ozali nzambe na kimia merci na nyonso osali mokonzi uta komonisa monene na nguya na yo kati na biso lelo lobi mpe na libela tobondeli bongo na kombo na yesu azali likia na biso amen. Amém. Macácia é uma coisa dura. Zambé, Deus. Isso, Jesus. Olha, mais um pouquinho eu vou falar em Lingala, né? Nesse momento nós queremos agradecer aí a todos que têm compartilhado aí as mensagens aqui deste púlpito. Agradecer este ano que está passando, está faltando alguns dias para terminar. E dizer que na quinta-feira o missionário Henrique Paiva vai estar aqui conosco. Deus está usando a vida dele, está se preparando, está em oração. E eu tenho uma certeza que Deus tem propósito de abençoar muito a tua vida. Na quinta-feira não deixe de vir, porque Deus vai te abençoar. Não custa nada, irmãos, venha para cá e Deus vai te abençoar. Se de tudo não puder, aí é só entrar na nossa página do Facebook, @ADJ25AA. Ou então, pode entrar aí no YouTube, nosso canal é ADJ25A Assembleia. Que assim seja, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém.